Ana Paulina. Relógio marcando 8 horas e 7 minutos. Bom dia para você em toda a região metropolitana de Campinas. Um bom dia para Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Capivari, Montemor, Limeira, Serra Negra, Jaguariúna, Piracicaba, que consegue ouvir a gente pelo 540 AM. E também um bom dia aí para todos os ouvintes, está em todo mundo, pelo www.radionovasumaré.com.br, que está no nosso aplicativo participando com a gente. Bom, toda quarta-feira, e hoje não é diferente, hoje quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017, tenho a honra, mais uma vez, de estar recebendo aqui o doutor Léo Costa. Muito bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton. Passa rápido a semana, né? Passa rápido, hein? Prazer enorme estar aqui de volta contigo, aqui com os seus ouvintes. Muito bom. Você parabenizando já o senhor, muita gente parabenizando aí pela matéria que o senhor fez no último dia 26, que foi aniversário de Sumaré, e a gente ficou aqui devendo, né? A dona Dulce, ela ligou durante a programação, e ela que mora na cidade de Nova Odessa, e hoje, se você quiser comentar alguma coisa dessa moradora de Nova Odessa, que estava nos ouvindo, prestigiando, tá, a entrevista do senhor, fique à vontade, doutor. Nova Odessa, Nova né? Odessa. Dona Dulce? Isso, bem pertinho da gente aqui, né? Então, quarta-feira a gente fez uma retrospectiva, né, sobre a região, né, cidade de Sumaré. Você sabe que eu até recebi de um primo que faz tempo que eu não vejo, Wagner Fabiano, o nome dele, que ele me mandou a certidão de entrada, certidão de desembarque do meu bisavô, né, que era italiano, né, e ele chega no Porto de Santos num navio Solferino, né. E o que eu achei interessante da ficha, que na hora que ele preenche na chegada lá, que não foi no dia 26 de agosto de 1891. Puxa vida, hein? E aí, o campo do formulário ele diz assim, data de nascimento ou idade. Então, por exemplo, as pessoas chegavam, né, desses países, eles não sabiam a data do nascimento. Então ele tinha a opção de escrever. Ele escreveu 32 anos, ele chegou. Ele tinha a opção porque não conhecia a idade, né, não sabia quando tinha nascido. Então ele falou, tenho mais ou menos 30 anos e tal, né? Então essa época o término vamos dizer, quando nós tivemos a libertação dos escravos em 1888, é uma época logo na sequência aí que chega muita gente, né? Alemanha, né? Os seus pais, né, são da Alemanha, foram os japoneses, né? O episódio. Isso vou chegar aqui em Nova Odessa aqui, tem um segundo episódio que acontece na Rússia que é conhecido como o Domingo Sangrento, que é o seguinte, eles vêm passando fome, aquele pessoal todo, né, aquela situação debilitada, de pobreza e tal, e eles resolvem escrever uma carta e levar pro czar. Fala, olha, eles achavam que o czar não sabia que eles estavam naquela situação abaixo da linha da miséria, né? Então eles fazem aquela carta e tentam levar para o czar. Só que o czar, em vez de recebê-los assim e ver a carta, o que eles queriam, coloca lá a guarda dele lá, e com eles usavam aquelas espadas, aquelas coisas, né? E falou, não, espera-se esse pessoal aí, né? Se alguém reagir, pode matar e tal, e morre muita gente. Então, naquela data, ele comete esses dois grandes erros. E tem um terceiro erro ainda que ele comete. Então, mas o que acontece? Quando ele comete esses dois erros aí, você tem dois partidos lá na Rússia que começam a se organizar, que é o partido do proletário, né? Proletariado, com uma cartilha que é a cartilha do Marx, né? A cartilha do comunismo, do socialismo e tal. E quando ele manda dispensar essa população e tal, de camponeses, campesinos e tal, esses dois partidos ganham muita força. O pessoal fala, pô, mas o rei, puxa vida, né? Nem para receber uma carta, ele matou 100 pessoas lá, né? Que é conhecido como Domingo Sangrento. Bom, como se não bastasse, ele faz um terceiro erro, que é entrar na Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando ele entra na guerra, ele já tinha apanhado do Japão, já tinha
dispersado os caras e resolve entrar na Primeira Guerra Mundial. Sem estruturas financeiras, sem preparo, sem nada, né? Então, vamos dizer, esses dois partidos eles começam a crescer e antes do término da guerra, a guerra termina em 18, né, 1918, em 1917 esses dois partidos vão e tomam o poder, né, e depõem tiram o czar lá prendem o czar dele, ele, a família, o médico da família, mais 2, 3 funcionários e tal, os filhos, acho que ele tinha 3, 4 filhos, eu não me lembro. Eles prendem e vão. Esses dois partidos, é interessante falar, porque são os bolcheviques e os outros são os mencheviques. Os mencheviques são os intelectuais, quer dizer, o pessoal que mais culto, tinham planos melhores. O bolcheviques é aquele pessoal do fundão, vamos dizer, vamos resolver isso aqui na porrada, que é melhor, né? Que vamos tomar o poder e tal. Tanto é que algumas semanas depois eles mandam matar, os bolcheviques mandam matar o czar, né, o Nicolau II, e toda a família, o médico, os funcionários e tal, eles liquidam todo mundo. E você tem, então, eles saem da guerra, em 1917, pagam uma indenização por sair da guerra e tal. Quer dizer, um país totalmente destroçado, ruralista, né? E você tem uma briga interna ali, vamos supor, algumas rebeliões internas que o líder dos bolcheviques vai ter que lidar com aquilo, né? Que é o senhor Lenin, né? Bom, então o que acontece? Esses países que estão ali no cinturão da Rússia, né, da União Soviética, Ucrânia, Letônia, etc, etc, vem uma oportunidade e vai falar, bom, agora vamos se libertar dos caras, né? Porque caiu o rei, a coisa está fragilizada, né? Uma série de problemas e tal. E aí você tem um senhor aqui, que é o senhor Carlos Botelho, aqui na região, que ele era secretário de Agricultura, né? O que ele faz? Ele compra como secretário de Agricultura, ele compra algumas fazendas aqui do nosso lado. A parte de Sumaré, a fazenda Pombal, né? Então ele compra, por exemplo, aqui, acho que a grande área de Nova Odessa aqui é a fazenda Pombal. E mais uns pedacinhos ali e tal. Ele fala, bom, eu vou criar aqui um núcleo, uma nova, não cidade, mas um núcleo, né? E aí o que ele faz? Ele viaja para a Ucrânia, né? Ele vai até a Ucrânia. Antes disso ele manda uma carta para a Rússia lá, para o czar, pedindo, por exemplo, mão de obra para vir trabalhar aqui nas fazendas do café, né? Porque, como a gente falou no programa passado, os fazendeiros não queriam o afrodescendente trabalhando, né? Livre, porque achavam que eles não produziam, etc, etc. Então ele manda uma carta lá para... E o czar fala, não, aqui eu não vou mandar ninguém aqui dos russos. Se você quiser, talvez aqui nos meus... Pessoal, os países satélites aqui, você pega alguém aqui e tal. E ele escolhe a Ucrânia... E ele vai para lá fisicamente e visita a cidade de Odessa, né? E ele volta, ele fala, não, vou levar aqui um pessoal lá e tal, não sei o quê. E realmente ele traz. Vem algumas pessoas de lá, são judeus, né? Judeus não eram um povo muito bem quisto, falam, manda os judeus, né, na frente e tal. Mas o que acontece? Quando os judeus chegam aqui nesse núcleo, vamos chamar assim, nesse núcleo colonial, que ele compra o terreno e tal, dá o nome de núcleo colonial Nova Odessa, né? E chegam esses judeus da Ucrânia. Bom, quando chegam os judeus, tem um problema, porque os judeus não tinham o perfil de trabalhar na lavoura, né? Então eles chegam aqui, o cara tá lá, né, com outro tipo de atividade, negócios e tal, não sei o quê. Então esse grupo acaba dispersando. Ele não consegue aglutinar essas pessoas em Nova Odessa. E aí eles vão para Campinas, São Paulo e tal, não sei o quê. E aí ele faz uma nova investida, né? Fala, bom, quem é outro país que poderia me ajudar e tal.
E como a Rússia, vamos supor, a gente falou, né? Ele tem o problema da guerra com o Japão, 1905. Depois tem o problema do Domingo Sangrento. Depois ele entra na Primeira Guerra Mundial. Ele tem a Revolução Russa em 17. E entre 17 e 20, por exemplo, é uma briga interna. Então, a Letônia, ela aproveita essa situação de fragilidade e tal e declara a independência, né? Entendi. Então, esse senhor, ele pega e fala, bom, eu vou tentar na Letônia, né, que são os letos, né, ver se eles têm um apetite de vir aqui para esse núcleo colonial Nova Odessa. E aí ele consegue, alguns judeus, algumas pessoas de lá, que vêm para cá e com a vontade de trabalhar. Era gente, como a gente que trabalhava na lavoura. Já tinha experiência. Já tinha experiência e tal, não sei o quê. Aí vem essas pessoas e você tem aí esse núcleo, começa essa formação aí. Por isso, por exemplo, a gente tem aqui do lado de Sumaré, né? Esse núcleo que conservam aí, eu não saberia te dizer com precisão, mas conservam os costumes, entendi, né? E tem algumas festas típicas até hoje. Então, em 1918, eles conseguem a independência da Letônia, né? Até hoje. E tem essa formação desse núcleo. Agora, eu queria comentar uma coisa aqui que pouca gente comenta, que é a seguinte. 1919, você tem aquela gripe na Europa, a gripe espanhola, né? A peste e tal. Morre muita gente, milhões de pessoas, né? Vamos dizer, é difícil porque você vê, eu li aqui esse meu bisavô, a chegada dele em Porto Santo, então ele fala, coloca a idade, não sabe a data do nascimento, coloca a idade. Naquela época, não se sabia nem quantas pessoas morriam, né? Principalmente na China, na Índia, né? Eu preciso dar uma ideia, eu tenho um amigo, foi agora para a China o ano passado, ele foi a negócios, e ele falou para mim, tem um Brasil lá que não tem RG, né? São mais de 200 milhões de pessoas que não tem registro, né? Então é uma ninguémzada, hoje, estamos em 2017, então você imagina uma estatística em 1919, né, quando foi a gripe, você levantar quantas pessoas morreram. Então, o mínimo que se fala de pessoas que morreram naquela época, fala-se em 30 milhões. 30 milhões, quer dizer, tem estatística que vão a 100 milhões. Quer dizer, é a maior catástrofe da humanidade, né? É pouco falado, né? O exército americano, na época da Primeira Guerra, 80% dos americanos que morreram foram de gripe. Foi de gripe. Entendi. Então o nosso índio aqui, muitos deles morreram com essa gripe que não tinha nada a ver com o assunto. Pegava uma gripe, o índio não era acostumado, e já vinha de fora, já vinha essa epidemia. E é por aí, então, quer dizer... na verdade, por exemplo, a gripe é aquele vírus influenza A. E aí ele tem um subvírus lá, vamos chamar assim, entendi. Né? Uma variação, que é o H1N1. O que mata é esse H1N1. Né? Aliás, outro dia eu estava aqui numa reunião, eu não sei, eu não conheço as pessoas aqui da EMS de Hortolândia, né? Essa empresa enorme aí na área farmacêutica e tal. E disse que o irmão do CEO, a irmã do CEO morreu de gripe aí, o H1N1 há alguns anos atrás, aí, sei lá, 5, 10 anos atrás. Você vê que mata até hoje. Está sobrevivendo aí no vírus, desde aquela época. Né? Desde aquela época. E esse vírus veio para nós num desses navios da época. Né? Ele veio num desses navios. É um navio, tem até o nome de um açúcar aí, acho que era Temerara, uma coisa assim, um navio desse. E ele chega aqui e mata muita gente aqui no Brasil também, assim, coisa de 200, 300 mil pessoas. Nós perdemos inclusive um presidente, o Rodrigues Alves, morreu de gripe, dessa H1N1. Mas tem muita gente que morreu aqui, mas tem uma que eu acho que o brasileiro
vamos dizer assim... Não esquece? Acho que até esquece, porque dá pouca importância, que eu acho que deveria ter aí esse pessoal que mexe com cinema, deveria fazer um documentário, que é que uma senhora, Anália Franco. A senhora Anália Franco era uma dessas... Naquela época era normalista que fala, né, professora primária. Sim. Hoje eu não sei se tem esse curso que você faz... Hoje o pessoal faz o colegial. Naquela época o pessoal fazia o colegial ou fazia o normal, né? Era isso, né? Não sei, hoje acho que não tem mais, né? Hoje é pedagogia e já vai, né? Então ela era normalista e tal, professora, e ela, puxa, essa mulher tem uma vida fantástica. Fundou uma série de asilos, uma série de instituições, e morreu em 1919 com a gripe, né? E essa gripe vem para o Rio de Janeiro, vai até a Amazônia, mata quase 300 mil brasileiros aí nessa época, né? Então, é isso. Eu acho que a dona Dulce aí, que acho que veio nessa leva provavelmente ela veio da Letônia, né? Sim. E que é o nascedouro aí o povo que vem colonizar aqui a Nova Odessa, né? Puxa vida, parabéns, doutor. O senhor pega um viés tão interessante, a gente começa a viajar e olha, aqui. Com certeza... Isso aqui para mim é um papo de sala. O morador de Nova Odessa não sabia de tanta coisa, com certeza, né? Não, a gente fica muito, muito contente, né? Quando é um repertório, é um conteúdo, com certeza aí. O senhor fala e isso pode ser matéria para as pessoas pesquisarem mais, para as pessoas também aí que, né, conhecer mais a região, mais a cidade. Não, eu acho importante, por exemplo, o brasileiro saber algumas coisas, né, do que acontece aqui, né? Não adianta você ficar só recebendo aí foto da mulher mexerica, não sei o que e tal. Justamente. Era bom conhecer um pouco, saber como é que a gente... E a Rússia, por exemplo, naquela época, era um país agrário, né? Um país tão pobre quanto a gente. Aí qualquer dia a gente fala sobre isso, mas com a Revolução... Hoje você vê esses jovens pedindo a favor lá do Lenin, depois veio o Stalin, né? Depois veio o Nikita, depois veio o Leonid Brezhnev, né? Então você vê que é um regime... totalmente... Aliás, vou te contar uma coisa aqui, estou lembrando aqui. Vou recomendar aqui para os seus ouvintes, compra ou assiste um filme que passa na época, que é o filme Doutor Zhivago. Doutor Zhivago trabalha a filha do Chaplin, né? Tem um papel lá, acho que é Tônia é o nome dela, né? E é um romance meio que proibido para a época e tal. E o Dr. Zhivago, ele pertence à classe, vamos dizer assim, ligada aos czares, vamos chamar assim. Na verdade, ele vem de uma família pobre, não sei o quê, mas ele é meio que adotado e tal, e consegue uma carreira de médico ali, brilhante. E ele pertence, vamos dizer, mais do lado aristocrático, vamos dizer assim, das pessoas que têm condição financeira. E diante de uma Rússia pobre, de uma Rússia que passa pelo Domingo Sangrento, né? Essa que eu comentei de o pessoal levar a carta lá para o czar e tal, não sei o quê. Então ele passa esse romance, que é um romance histórico, né? Um clássico, né? Ele passa ali e ele mostra a Rússia daquela época, né? Então ele mostra aqueles... inclusive ele foge para os Urais. Urais é Urais, né? U-R-A-I-S, né? Urais. Ele foge para os Urais e tal, porque ele era um burguês, vamos dizer assim, né? E o proletário não quer saber, ele expurga tudo que o burguês tem, né? O Lenin manda tomar, vamos dizer, tudo que o burguês, né? Ele toma posse de tudo, né? O Stalin faz pior ainda, né? Mas aí você vê, por exemplo, o comunismo que não deu certo, né? Vamos dizer assim, quanta gente morreu, quanta gente foi assassinada. Então ele passa um pouco isso, certo. Ou de trem saindo de Moscou.
indo se refugiar naquelas montanhas geladas da Rússia, né? E é um romance que não dá certo, porque ele é apaixonado por ali toca aquela música. Tema de Lara. Tema de Lara, isso aí. Eu tô lendo no filme aqui. Você tá lembrando do filme? Toca o tema de Lara, né? Até hoje ainda, né? Até hoje. Tem casamento que a pessoa toca o tema de Lara. Toca o tema de Lara. Então toca o tema de Lara, né? E ele é apaixonado por essas duas mulheres e tal. É um romance da época e tal, né? Mas ali mostra um pouco dessa Rússia, né? Um pouco de como viviam esses países ali, o proletário, né? A situação de pobreza. Porque aí o Brasil é uma opção, né? Uma opção de vida melhor para esse pessoal todo que veio, não só da Rússia, como meu avô, por exemplo, que vem da Itália, né? Certo. Mas qualquer dia a gente entra um pouco mais nesse percurso do... Porque hoje a gente vê muita passeata na rua aí, porque nós somos a favor do militar, não, nós somos a favor do comunismo, vamos dividir. Mas olha um pouco o que aconteceu, o que esse povo sofreu, né? Vamos dizer assim, quanta gente morreu, meu Deus do céu, quanta, né? Para poder... A Rússia, tudo bem que, vamos dizer, com Stalin, porque o Lenin não fica muito tempo no poder, em 1924 ele falece prematuramente, né? Mas aí sobe o Lenin, e o Lenin, sim, se ele assume ali, ele vai até, em 24, ele vai até 1953. Mas ele realmente leva a Rússia para um estado mais industrializado. Mas há um custo de mar de sangue, assim, brutal, né? Então as pessoas olham, às vezes, para... Falam, não, mas a Rússia se industrializou, sim, mas, puxa vida, dá uma olhadinha como é que foi o regime, né? Não dá para vir... trazer aquilo lá e colocar aqui diretamente, implantar aqui, achar que isso aqui vai dar certo. Então não adianta o estudante sair para a rua e falar, não, eu sou comunista, eu sou... Né? Não estou dizendo que o capitalismo seja um bom regime, mas o Churchill falava isso, né? É o menos ruim, vamos dizer, até agora, né? Nós não inventamos nada melhor para o capitalismo. A partir do momento que o senhor fala em globalização, acho que já é o capitalista, não tem jeito, né? O senhor fabrica para quem comprar o comércio. Não é difícil. Hoje em dia é tudo capital. O senhor precisa do emprego, o senhor precisa ter um salário. Então, hoje em dia, quer dizer, muito poucos, né? Eu acho, essa matéria também a gente pode mais para frente estar comentando. Mas hoje em dia a pessoa realmente ela quer produzir, quer receber, tem que ter um cliente para ela vender. Tá? Então, hoje em dia, com a globalização... É um capital. Eu vejo assim, por exemplo, eu morei uma época ali na Escandinávia, né? E ali tem alguns países que são socialistas, né? Então, o que acontece? Na verdade, é um capitalismo disfarçado, mas, vamos dizer assim, você não tem esses disparates salariais, né? Que você tem aqui. Então, por exemplo, aqui, às vezes a diferença entre uma pessoa que limpa lá o escritório e o CEO da empresa é 100 vezes, não sei, né? Lá você... era 5 vezes, e se você deduzisse os impostos, então ficava bem menos, né? Então acho que talvez a gente caminhe para alguma coisa assim, no sentido mais de compartilhar as coisas, de realmente ser um povo mais unido, né? O brasileiro é muito individualista, né? Então ele... É difícil. Qualquer hora a gente entra nesse segmento. Doutor, mas vamos voltar. Nós pegamos um viés da Nova Odessa aqui e me perdi aqui. Tá certo. Bom, doutor, a gente tá com o nosso tempo já 8h33. A gente ia dar algumas dicas aí hoje para custos, né? Diminuir custo e despesa. E também comentar alguma matéria no jornal. Eu vou preferir hoje comentar aqui as matérias do jornal com o senhor, comentar rapidão a gente. O senhor deu uma entrevista no dia... Saiu, inclusive, dia 30/7, né? No jornal Tribuna Liberal, tem uma frase que o senhor colocou aqui: toda vez que os juros sobem, retrocedemos. Se os juros sobem, não se investe em produção. A bolsa cai, o dólar sobe e o país se paralisa. Como o senhor faria essa... Então, é assim, em poucos segundos. Você sabe que eu estudei Getúlio Vargas uma época e tal. E essa era uma coisa que o pessoal ensinava lá no começo dos anos 80, né? Não tem muito mistério, né? Toda vez que você tem um juro alto,
o pessoal corre para o banco e tenta colocar o seu dinheirinho ali. Tem dois tipos de gente. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro. Vamos pegar o que tem dinheiro. Então, o que tem dinheiro, ele vai para o banco, coloca lá e fica esperando em casa, assistindo a Xuxa, que o dinheiro dele renda, né? Tranquilo. Então, isso é o que fez o Brasil ser um país rentista, né? Ou seja, o cara quer viver de renda, não quer viver de trabalho, né? Então, se os juros, por exemplo, que nem agora, o juros estava 10,25, caiu para 9,25. Pô, que maravilha, caiu. Só que a inflação caiu muito mais. Então, o que vale é a diferença entre os juros, a taxa Selic e o IPCA, que é a inflação. Se essa diferença aumenta, melhora para quem coloca no dinheiro no banco, né? Então, vamos dizer assim, o juro caiu de 10,25 para 9,25, ok, parabéns. Só que nós tivemos uma deflação em junho de 0,23, né? O IPCA caiu menos, então a diferença está maior do que estava, por exemplo, quando nós tínhamos juro a 14,25. Entendeu? Então, lá quando você tinha o juro a 14,25, o IPCA estava a 6,7. Então a diferença era 4 e pouco, né? Não dava, acho que não, 9 estava o IPCA. Então eu lembro que a diferença era 4,5. Hoje está quase 6. Quer dizer, na verdade, a situação está pior. Pior assim, vamos dizer, no sentido de incentivar, em vez de incentivar a pessoa colocar o dinheiro no trabalho, na produção, colocar o dinheiro no banco. Então, por isso, toda vez que o juro sobe, vamos dizer, paralisa. A bolsa cai, porque, por exemplo, a bolsa o que é? São empresas, né, que estão ali para produzir, que produzem alguma coisa. Então, em vez de eu colocar o meu dinheiro na empresa XYZ, eu vou colocar o dinheiro no banco, porque o juro está alto. Então, a bolsa cai. É lógico que se você olhar o pontual, a bolsa não caiu e tal, mas no geral... no meio, se você olhar no gráfico, assim, você vê que está caindo, né? E o dólar sobe porque é uma especulação, né? Então, foi por isso que eu escrevi isso. Tá certo, mas a gente vai... Vamos, 8h36... Aí o senhor deu uma entrevista no Jornal Todo Dia, dia 29/7 de 2017. O senhor diz aqui, são as pequenas e médias empresas que fazem a hora acontecer. E depois o senhor citou também aqui, achei muito interessante, o senhor falou alguma coisa sobre o agronegócio também, o senhor citou, eu não estou lendo o parágrafo aqui agora, mas eu sei que o senhor citou, né, que o senhor tem lá o dirigente, né, que faz a hora e se adapta e faz adaptação a essa hora. O senhor tem lá o Dependentes e o Independentes. É algum time de futebol isso? Independiente, né? Não, é assim, eu acredito muito na pequena e média empresa. Eu acho que a grande empresa está equacionada, são multinacionais. Eu acho que o governo tem que olhar para a pequena e média empresa. Por quê? Agora, eu acho que ela tem que olhar da seguinte maneira, ele tem que olhar assim, por exemplo, na parte de mão de obra. Você contrata alguém na pequena e média empresa, você tem que treinar o cara durante 1 ano, 2 anos, para o cara começar a produzir, para entender qual que é o negócio, né? O governo, com tanta instituição aí, Sebrae, etc, podia se aproximar mais da pequena e média empresa, e fazer, bom, o que vocês precisam aqui em Nova Odessa, em Sumaré, em outro... Não, a gente precisa de auxiliar de cabeleireiro, precisa um cara para trabalhar no cartório, precisa não sei o quê. Pô, treina esses caras nessas instituições, tá certo? E joga esse cara no mercado com uma base, né? Não adianta você abrir trocentas faculdades, 1 zilhão de curso universitário, não sei o que, tá. Não, treina o fulano, então ele vem já com uma cabeça mais produtiva. Você vê, hoje nós estamos com 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de jovens sem trabalho. Isso é simplesmente ridículo. Eu falei para você que eu morei na Escandinávia. Na Suécia, a população economicamente ativa não chega a 5 milhões de pessoas. Então, 5 milhões de pessoas lá tocam um país que tem uma qualidade de vida das melhores do mundo, né? E aqui eu tenho 6 milhões só de jovens. Esse jovem vai dar um problema enorme para nós. Primeiro, ele não consegue emprego, mas vai conseguir daqui a 1, 2, 3 anos, não sei. Já vai estar defasado, vai entrar no mercado com salário mais baixo, né? E pior, vamos dizer assim, ele não vai contribuir para a pequena e média empresa na parte do pensamento estratégico. Ele vai entrar como
um tarefeiro, um cara que faz isso aqui, entendeu? Então, nós estamos perdendo uma geração inteira de gente que podia. Isso vai custar, né? Lá na frente vai custar muito, porque é gente que não vai. O mundo não está parado. Aliás, o mundo nunca ficou parado, mas a velocidade aumentou muito. Aumentou muito, né? Então, por exemplo, amanhã você... Nós comentamos outro dia, por exemplo, hoje o jovem numa balada, ele falou, comprei esse Samsung, como é que não sei o que e tal. E lá na Coreia do Sul, os caras estão, desenvolvi esse Samsung aqui para o brasileiro, aquele jovem comprar, né? Está arrebentando a Samsung, tá? Isso é uma matéria aí não sei se ele respondia a sua pergunta. Não, tá certo. Bom, doutor, vamos continuar na... sobre... Você tem mais alguma? Não, seria só o dependente, o independente. O dependente. Então, por exemplo, o pequeno empresário tem as variáveis que dependem dele. Então, por exemplo, tá bom, então eu vou contratar aqui, vou treinar, vou fazer, não sei o que. Tá na mão dele. Tá na mão dele. O homem olhando a boiada vai crescer. Isso, o cara olhando o boi lá. Agora, tem as variáveis que independem dele. Então, por exemplo, hoje aí você deu agora a notícia aí e tal, do Temer, né? O Temer do PJ, né? Pós-Wesley, né? Como é que tá? Então, por exemplo, toda essa parte política, né? O empresário independe dele e pode quebrá-lo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o que eu aconselho lá? Aconselho que o empresário, ele se filie numa organização, num CIESP, numa FIESP, numa associação comercial, eu não sei, o que for melhor para ele. Tem que ter uma assessoria. Eu digo assim, no sentido de participar do segmento dele, para brigar pelo segmento dele, entendeu? Não adianta ele ficar em casa, chega em casa, assistir o Jornal Nacional e ver que o mundo está caindo. Não, vai lá na associação e fala, escuta, esse imposto aqui está alto, isso aqui não dá. Não adianta ele ir sozinho lá brigar, né? Não vai acontecer nada. Então, se fortalecer, se juntar, eu acho que juntar esforços e ir lá brigar por um segmento. Olha, precisa fazer isso para o meu segmento e tal. Vai lá, né, escreve uma carta em conjunto, discute, leva uma proposta, né? Essas que são essas variáveis independentes que não adianta ele ficar em casa e falar, não, a política é tudo igual, não sei o que é tudo igual. O que acontece, o que está acontecendo hoje. Não sei quanto, né? Ele fica dependente. Ele fica dependente totalmente. Doutor, obrigado pela presença. Isso, e a gente vai encerrar o programa de hoje com o tema e a dica do senhor para um filme, Doutor Zhivago. A gente aqui, a produção achou aqui, a produção achou, e a gente vai dar com tema de Lara? The Theme from Dr. Zhivago. Tema Richard Clayton, ainda muito bom, né? Que é música. O Mar Sharif fez para fazer o papel. As mulheres se derretiam todas, né? Tá certo. Que maravilha, ele vai conseguir. Um abraço foi bom. Senhor. Obrigado. Uma boa semana, uma boa quarta-feira. Sei que o senhor está com pressa hoje, o senhor tem compromisso. E a gente vai então com Lara's Theme, né? Música bonita aí, interpretada por Richard Clayton, também um pianista aí, né? Bacana demais. Que legal. E uma boa semana para o senhor. Obrigado pela presença. Boa semana, obrigado pelo Tá certo. Um grande abraço. Tá joia. Falando com os nossos ouvintes, o doutor Zero, então a gente deixa a nossa última de hoje, já vamos para o nosso bloco, que já estamos que estamos. Vamos lá.